Olá, meus alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Objetivo Itapetininga, tudo bem com vocês? Professor Ricardo, e agora a nossa videoaula de resolução de resoluções de exercícios lá do módulo sobre fatores limitantes da fotossíntese, né? Temperatura e dióxido de carbono, lá no módulo 11, tá? Peço a gentileza que você abra aí sua apostila na página 221, certo? Bom, então esse texto que nós estamos observando aí no slide é um texto referente à questão 1, 2 e 3, certo? Então vamos ler aqui com muita atenção. A taxa de fotossíntese desenvolvida por uma planta é alterada por vários fatores ambientais. Dentre esses, salientam-se a intensidade da luz, temperatura e gás carbônico. Como os três são nos vários ambientes para se estudar o efeito da variação de um deles isoladamente sobre a taxa da fotossíntese, os outros dois devem ser mantidos constantes, considerando os gráficos a seguir. A siglinha aqui, ó, TF, taxa de fotossíntese. Ou seja, para a gente poder entender como esses fatores limitantes atuam, nós estamos analisando aqui a intensidade de luz, temperatura e gás carbônico, eu tenho três fatores. Eu tenho que deixar dois constantes e alterar apenas um, certo? Então vamos lá para a pergunta número 1. Qual é o gráfico que representa melhor o resultado da observação do que acontece com a taxa de fotossíntese de uma planta conforme aumenta a temperatura, a intensidade de luz e gás carbônico foram mantidas constantes? Como é que é o gráfico de taxa fotossintética, taxa de fotossíntese em função do aumento da temperatura? Pessoal, olha esse gráfico aqui, ó. Conforme eu aumento a temperatura, nós aumentamos a taxa fotossintética. Quanto mais quente o ambiente, né, até um determinado limite que a gente já vai analisar aqui, maior a agitação das partículas, mais intenso, portanto, são as reações químicas. Não se esqueça que a fotossíntese é um conjunto de reações químicas. Acontece que, quando nós atingimos aqui a temperatura ótima, o que é a temperatura ótima? É o ponto onde a taxa fotossintética é máxima, nós vamos observar a desnaturação enzimática. Lembra lá que eu expliquei o momento em que as enzimas começam a perder formato, as ligações químicas se rompem, a enzima está se desnaturando. Portanto, o gráfico que representa o aumento da temperatura aí, pedido na questão número 1, é o gráfico B de bola, ok? Então vamos lá. Questão 2. O gráfico que melhor representa o resultado da observação do que acontece com a taxa de fotossíntese de uma planta conforme aumenta a intensidade, conforme aumenta a luminosidade. Ok? Vamos lá? Então, ó, esse gráfico não representa isso, tá? Esse gráfico representa o comportamento da temperatura. Taxa fotossintética em relação à intensidade de luz. Quanto mais intensa é a luz, quanto maior a intensidade de luz, maior a atividade fotossintética. Concorda comigo? Então nós temos que tentar achar aqui um gráfico em que mostra para a gente um comportamento diretamente proporcional. Esse gráfico é inversamente proporcional. O gráfico A não mostra para a gente um diretamente proporcional. Ó, conforme eu aumento a intensidade de luz, diminui a intensidade fotossintética? Não pode ser. Esse gráfico é um gráfico diretamente proporcional. Ó. Conforme eu aumento a intensidade luminosa, aumenta a atividade fotossintética. Quem absorve luz na planta? Quem é responsável pela absorção de luz? Vocês lembram? Se você não lembrar disso, você não vai conseguir identificar e reconhecer por que o gráfico C é o gráfico correto. Por que nós atingimos aqui uma constância? Por que a partir desse determinado momento aqui, onde eu estou com a ponta da flechinha do cursor do mouse, eu aumento a intensidade luminosa, mas não aumenta a atividade fotossintética? Porque quem absorve a luz é a clorofila. E nós não temos clorofila de forma ilimitada, infinita. Nós temos moléculas de clorofila de forma limitada e com uma capacidade de absorção de luz limitada. O que nós estamos observando aqui? Um gráfico com um padrão muito parecido com o gráfico de saturação enzimático. A clorofila não é uma enzima, mas ela tem um comportamento limitado. Não adianta você aumentar a intensidade luminosa se todas as moléculas já estão absorvendo luz na sua capacidade máxima. Ok? Então, resposta da item 2 aí é o gráfico C. Terceira e última pergunta aqui desse slide. Qual gráfico representa melhor o resultado da observação do que acontece com a taxa fotossintética, né, com a taxa de fotossíntese, de uma planta
conforme aumenta a concentração de gás carbônico. Pô, professor, é sacanagem. É a mesma resposta do item 2? É a alternativa C? Sim, gente, é o mesmo comportamento. O comportamento de saturação enzimática a partir deste ponto aqui, onde eu estou com o cursor do mouse. Conforme aumenta o gás carbônico, eu ofereço mais carbono para a planta faz mais fotossíntese, mas essa capacidade de fixar carbono, de absorver carbono, é limitada. Quem fixa carbono é a enzima rubisco. Se você tiver todas as enzimas rubísicos de uma planta trabalhando ao mesmo tempo, não adianta você aumentar a quantidade de gás carbônico, que você não vai aumentar a atividade fotossintética, ok? Portanto, também é a resposta aí o gráfico da letra C, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha agora na próxima questão. Eu também tenho aí gráficos, eu tenho 5 gráficos, vamos ver o que a questão está pedindo. Mediu-se a taxa de fotossíntese de plantas submetidas em diferentes condições de temperatura e luz, certo? Foram utilizadas duas intensidades luminosas, uma baixa, próxima ao ponto de compensação fótico, representada no gráfico pela linha pontilhada, e outra alta, bem acima do ponto de compensação fótico, representado pela linha contínua. Então eu tenho aqui uma linha pontilhada e uma linha contínua. A linha pontilhada aqui de cor verde e a linha contínua de vermelho. Gente, eu não expliquei para vocês ainda o que é ponto de compensação fótico, certo? Eu irei explicar, eu irei trabalhar esse conteúdo ainda. Esqueça o ponto de compensação fótico. Analise os gráficos. Os gráficos são de taxa de fotossíntese em função de temperatura, certo? Qual dos gráficos melhor representa os resultados obtidos? Então, nós temos um aumento de temperatura e nós temos duas faixas de intensidade luminosa. Uma baixa, que é a linha pontilhada, né? E uma alta, que é a linha contínua, em vermelho. Gente, esqueça a luz, esqueça o comportamento da luz. Analise apenas o comportamento da temperatura. Lembra, nós temos uma temperatura ótima. Nesta temperatura ótima, a atividade fotossintética ela é máxima. Mas o que acontece se nós excedermos a temperatura ótima? Ocorre o processo de desnaturação enzimática. Quais são os gráficos aqui onde nós conseguimos observar um processo de desnaturação enzimática? É o gráfico D e o gráfico E. Então vamos lá? Olha o gráfico D. Perceba que a temperatura de desnaturação enzimática para baixa intensidade luminosa e para alta intensidade luminosa são diferentes. Se nós estamos analisando uma mesma planta, uma mesma espécie, a temperatura de desnaturação enzimática é a mesma. Portanto, tem que ser o gráfico E. Olha aqui, coincidindo temperatura ótima, onde a atividade é máxima. O que limita o processo aqui na linha pontilhada é a baixa intensidade luminosa. E o que não ocorre aqui na linha vermelha. Mas perceba que para as duas linhas nós temos o comportamento de desnaturação enzimática quando excedemos a temperatura ótima. Uma temperatura próxima aqui à casa dos 40 graus Celsius. Ok? Então a alternativa correta aqui, letra E. Ok? Meus amores, esse foi a nossa videoaula de resolução de exercício. Tchau, tchau. Até a próxima.